Hoje a gente tem um tema que não é o mais emocionante da vida, né? Lei Geral de Proteção de Dados, mas que eu acho que é super importante a gente começar a trabalhar, começar a pensar sobre ele. Muito embora a lei ainda não esteja sendo cumprida, né? Nem cumprida, nem cobrada, com aquele rigor todo que a gente sabe que algumas leis pegam no Brasil, outras nem tanto. O meu faro tem me trazido uma certa intuição de que vai pegar sim, porque as pessoas estão cada vez mais conscientes em relação à proteção de dados na internet, né? E preocupadas em relação à própria privacidade. Não foi uma lei que surgiu no Brasil, na verdade sim, né? A LGPD é uma lei brasileira, é uma lei federal brasileira, mas ela foi toda inspirada na regulamentação lá da comunidade europeia. É uma preocupação no mundo inteiro, né? Desde aquele escândalo lá do Facebook com a Cambridge Analytics. Vocês lembram disso? Com um vazamento gigantesco de dados. Aí foi parar Mark Zuckerberg no tribunal. Vocês lembram disso, né? Se eu não me engano, tem um documentário na Netflix até que eu não vou me lembrar o título agora. Quem lembrar, coloca aqui na legenda para a galera e me fala, para eu poder lembrar também. Que trabalha um pouco isso, né? De que maneira os nossos dados vêm sendo utilizados e comercializados por aí, utilizados inclusive em contextos políticos. Então, até para se manipular a eleição é possível a partir dos nossos dados, a partir dos nossos acessos. O Facebook consegue, por exemplo, segmentar o que ele vai mostrar para a gente e o que vai deixar de mostrar. Isso vai reconfirmando os nossos viés cognitivos, vai deixando a gente cada vez mais bitolado em determinadas ideias. Muita gente me fala, né? Mas você só aparece concorrente meu no meu feed. Eu tô ali no Instagram querendo ver coisas diferentes, mas só aparece pessoas do meu nicho. Como é que eu faço? E é exatamente por isso que todo o conteúdo com o qual você interage, o Facebook tende a te mostrar mais. Até aí, tudo bem. O que acontece é que isso tem sido cada vez mais trazido a público e os usuários têm cobrado cada vez mais transparência, né? Se você é usuário do iOS, do iPhone, você já deve ter recebido uma notificação quando você teve a última atualização agora. Quando você abre o Instagram, aparece ali, né? Se você permite que seus dados sejam coletados, que sejam utilizados. E aí, em geral, as páginas falam, né, que é para melhorar a sua experiência de uso, que é para, sei lá. Mas, em geral, na verdade mesmo, o que a gente quer é autorização do usuário para fazer o rastreio, para direcionar o nosso tráfego. Então, temos um longo papo sobre isso. E esse assunto interessa principalmente para você que faz coleta de dados, né? Quem que faz isso? Toda vez que você faz uma landing page, por exemplo, para capturar e-mail, sabe aquele e-book que você faz assim, vou dar esse e-book de graça para quem se cadastrar na minha lista VIP aqui. Olha aí, a LGPD, né, se aproximando de você. Se você tem cadastro de funcionários, também. Se você tem uma escolinha infantil, cadastro de seus clientes ali, tudo isso te coloca na situação de ter que se adequar à LGPD. Então, o nosso papo hoje vai ser um pouquinho mais denso, um pouquinho mais chato, quer dar um panorama geral nessa primeira parte, para te falar o que é LGPD, né, quais são as sanções, quais são as multas que podem ser aplicadas, o que você tem que começar a se preocupar, que dados você tem que passar a organizar dentro da sua organização, dentro da tua empresa. Se você pegar lá a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei bem grandona, é uma lei federal, e ela é toda editada, né? Porque ela vai e volta do Congresso, e toda hora vem uma medida provisória que altera alguma coisa. O que se alega é que as empresas ainda não têm condições de colocar em prática. Como a gente vai ver aqui na sequência, para fazer o negócio bonitinho é bem complicado, principalmente para as empresas que já são maiores e que já trabalham com uma quantidade de dados grandes, né? Então, por exemplo, para você que já tem mais de 50 mil leads, cara, é bem tenso. Para você poder continuar mandando e-mail marketing, por exemplo, de acordo com a lei, você tem que comunicar, entrar em contato com todos esses leads para pedir a permissão de acesso, para pedir a permissão deles para que você continue comunicando e trazendo informações de marketing. Então, é bem intenso, tá? A gente vai passar sobre algumas questões aqui relacionadas à LGPD. Então, vamos lá, meu povo. Bom, qual é a função principal da LGPD? É promover a nossa liberdade de acesso na internet, né? Eu e você não é uma pessoa totalmente leiga. Agora, se eu perguntar, por exemplo, para minha mãe, se ela tem alguma noção de que os dados dela são rastreados, ela vai achar que é uma grande conspiração. E é engraçado isso, né? Que uma vez ela falou, Valesca, você não sabe, eu tava andando de Waze. E, de repente, o Waze começou a me mandar propaganda de McDonald's. E tinha um McDonald's bem na frente, assim. Eles estão mapeando a gente, como se fosse uma super... Eu falei, sim, mãe, é exatamente isso que funciona. Não é um segredo, né? Não é uma grande conspiração das grandes empresas. É exatamente assim que funciona. Isso se chama tráfego. A gente consegue, por meio do comportamento dos usuários, né?
seja de qualquer site que permita rastreamento de cookie, né, página, a gente consegue rastrear o comportamento das pessoas em rede social e, a partir daí, direcionar as nossas propagandas, direcionar os nossos anúncios, criar as nossas campanhas. Então, não tem nada de muito conspiratório, mas para a pessoa comum, ela fica assustadíssima. Comum que eu falo é que não tem esse conhecimento mais técnico que a gente tem, né? Ela fica assustada. E aí as pessoas ficam com a sensação de que elas estão sendo monitoradas e dá um certo desespero, né? Pensa na pessoa que é leiga. E aí, até o escândalo do Cambridge Analytica, a gente falava, essa coisa de gente ignorante, né? Ficar preocupada qual é o problema. Isso aí é só para direcionar propaganda, isso melhora a experiência do usuário, sim, porque com base no algoritmo, a gente não fica recebendo um monte de conteúdo que a gente não tem o menor interesse. É como se o algoritmo fizesse uma curadoria de conteúdo para a gente. Até aí estava tudo bem. Mas a partir do escândalo do Cambridge Analytica, o que aconteceu? Todo mundo se despertou com uma situação que é tipo, caraca. Então, a gente consegue, inclusive, fraudar resultados de eleições, a gente consegue, essas grandes organizações, né, que têm os nossos dados, podem estar ganhando um monte de dinheiro em cima dos nossos comportamentos online, e as pessoas começaram a ficar mais atentas em relação a isso. Fora a presença cada vez mais frequente de criança no ambiente online, porque por mais que a gente clique lá no sim, tenho mais de 18 anos, né, para acessar determinadas plataformas, a gente sabe que, cara, a criança... O Gael não sabe ler, por exemplo, meu filho, tem 3 anos. Claro que ele não sabe ler, mas ele sabe direitinho qual que é o botão certo, qual que é o botão errado, qual que é o botão que desbloqueia conteúdo, qual que é o botão que fecha a página, né? E isso já deixa muito claro de que maneira a gente vem, e quando eu falo a gente, é nós, produtores de conteúdo, né? A gente consegue induzir o público a clicar na alternativa que a gente quer. E isso também é uma coisa que a LGPD veio para dar uma controlada. Quem precisa se adequar? Essa é a primeira pergunta, né? Velhas, que eu sou microempreendedora. Eu preciso me adequar a isso? Na verdade, sim. Se você tem clientes no Brasil, você tem que se adequar à LGPD. Toda vez que você coletar dados do seu cliente, você tem que estar de acordo com a LGPD. Isso vai ser mais complexo conforme a sua empresa for maior, conforme um número maior de clientes você tiver. Então, por exemplo, hoje a gente tem mais de 20 mil alunos, a gente está com uns 23 mil alunos, sei lá, são muitos. Considerando os dados que eu já tenho de alunas antigas também, eu não quero nem fazer essa conta. Mas a gente já começa a se organizar para se adequar ao LGPD, porque para a gente vai dar um trabalhão. Para você que está começando, você é infoprodutora, talvez o trabalho seja um pouquinho menor. Mas é urgente, se você atende clientes no Brasil, né? Ou essas pessoas estão localizadas no Brasil, você tem que ter uma adequação à LGPD. Inclusive em relação aos seus funcionários. Se você tem 20 funcionários, como é que você está guardando os dados dele, né? E se tem um bom gerenciamento desses dados, isso também pode ser cobrado de você.